Olá, abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom é Louvar a Deus, do canal do pastor Carlos Lessa, e a nossa finalidade aqui, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Hoje nós vamos estar falando de um assunto, de um tema muito relevante. Nós vamos falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa na Bíblia. Vamos estar tratando sobre o assunto porque é fundamental. A maneira, a forma como as pessoas celebram a Páscoa hoje não tem nada a ver com seus status reais. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a palavra para Páscoa, ela originou-se da palavra hebraica passá, que significa passagem. Então, sobre esse assunto vamos estar tratando. Mas antes da gente ir para o vídeo, ok? Eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar aí os sininhos das notificações e também compartilhar os nossos vídeos. Fazendo isto, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai estar indicando para muitas outras pessoas. Dê essa força para a gente aí, nos ajude para que a gente possa crescer e continuar gravando vídeos relevantes que vai estar abençoando a vida de muita gente, tá ok? Então vamos ao vídeo. Êxodo capítulo 12, lá no versículo 11. Vamos lá então, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia. Deixa eu ver aqui até qual versículo. Deixa eu ver aqui. Isso, até o versículo 14. 11 até o 14. Diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis, apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito. Executarei juízos, eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, queridos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos em tua presença, Senhor, numa noite agradável, gloriosa, onde louvamos o teu nome. Ó Pai amado, no culto denominado culto da família, mas também, Senhor, hoje comemora-se a ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. Portanto, Deus, venha falar conosco, Pai, venha tratar conosco, venha nos impactar, que a palavra lida venha encontrar guarida nos corações, Senhor, em o nome de Jesus. Repreende, Deus, toda a fúria do inimigo, todo bloqueio satânico, toda arma forjada pelo inimigo que queira impedir o teu povo de compreender e entender a tua palavra, e nos dê liberdade para ministrá-la. Seja conosco, Deus, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, enaltecendo aquele que é digno, dando uma salva de palmas para Jesus. Vai lá. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Irmãos, o texto lido, vamos direto ao assunto. O texto lido, ele vai expressar a instituição da Páscoa. Da Páscoa. Que nós lemos aqui agora, no quadro aí. Eu vou explicar para vocês. A gente sabe que Israel estava cativo no Egito, padecendo horrores.
sofrendo muito. Eles estavam no cativeiro. E o tempo em que eles estavam ali girava em torno de 400 anos. 400 anos. Só que o povo ele não estava bem claro. E eles começaram a clamar a Deus para que o Senhor livrasse daquele cativeiro. E Deus, então, o nosso Deus, ele preparou algo, uma forma de livrar o seu povo daquele sofrimento. Se fosse voltar um pouquinho atrás, a gente ia falar muito para explicar toda a história de Moisés. De quando ele foi jogado no rio, Deus estava tratando tudinho. Então a história vai ser muito comprida, mas os irmãos entendem e sabem que Moisés, como bebê, foi jogado lá foi colocado dentro do rio, do riacho, dentro de uma cesta betumada, onde ele foi parar, próximo onde estavam as filhas de Faraó tomando banho. E elas viram aquele bebê lindo, bonito, e elas pegaram e foram criar aquela criança. Miriam, irmã de Moisés, acaba oferecendo, porque foi uma estratégia de Miriam, usada por Deus para fazer aquilo ali. E ela então oferece uma mama de leite para aquela criança, que seria a própria mãe de Moisés. E ela, então, tudo bem, aceitaram, e levou Moisés para ser criado pela sua mãe, e ela amamentou ele até os 15, 16 anos por aí. E depois ele foi de direito, porque foi a filha de Faraó que achou, a criança era dela. Ele voltou para o Faraó e foi aprender tudo aquilo que Faraó ensinava. Então ele estudou na faculdade faraônica, ele aprendeu tudo ali, a lutar, a ser um guerreiro, ele se preparou ali. Vê como é que Deus é lindo, irmãos. Eu estou falando aqui, bem assim por alto a história, vocês já estão dando glória a Deus aí. Ó. Vê como é que Deus é maravilhoso. Ele prepara as coisas de acordo com que às vezes a gente não entende. A gente não entende. Mas é o que o nosso Deus é capaz de fazer por nós. Então, Deus já estava pensando, porque Deus ele é atemporal, então ele traz o passado, o presente e o futuro, tudo por um tempo só. Então, ele já estava vendo o seu povo sofrendo naquela situação e foi preparar uma situação para livrar o seu povo. Então, ele prepara Moisés. Moisés toma lá, estava escondido atrás de uma pilastra daquela lá do Egito e viu quando um egípcio estava maltratando um judeu, um israelita. E foi lá tirar partido, porque ainda que ele estivesse no Egito, mas o sangue dele era israelita, ele era um judeu. Amém? Ele foi criado pela sua mãe. E todos os ensinamentos do seu povo e do seu Deus, a mãe de Moisés passou para ele. A fase mais importante do desenvolvimento e do crescimento de uma criança, ele passou com a própria mãe dele. Olha que coisa linda. De bebê até os seus 15 anos. Nesse período aí que é inserido na criança todas as instruções e ele vai absorver como uma esponja, absorve a água. Então ele absorveu aquilo. Foi lá para o faraó do Egito, mas no seu coração estava o seu povo. Aprendeu tudo que tinha que aprender no Egito. Virou um homem de guerra, um homem lutador, um homem guerreiro. Amém? Agora ele tem que sair fugido porque ele viu um egípcio batendo no judeu, e ele foi tomar partido. E acabou matando o egípcio. Só que tinha alguém perto e ele não viu que tinha um outro egípcio olhando. E esse outro egípcio que viu, quando ele viu esse outro, que observou quando ele tirou a vida do egípcio, ele correu, ele fugiu. Ele foi para o deserto. Amém, irmãos? Vamos pular daqui para a gente chegar aqui na história, senão a gente vai falar aqui muita coisa sobre esse assunto. Ele vai para o Egito e vai tomar conta de ovelhas. E uma certa vez ele estava bem lá no campo, cuidando das suas ovelhas, e tinha uma sarça. E a sarça começou a pegar fogo. E ele olhou e viu aquilo meio estranho, uma sarça pegando fogo e não consumia. Só via o fogo incendiando a sarça, mas a sarça não consumia. Ele disse, vou me aproximar para poder ver melhor esse mistério aí. Quando ele se aproxima, Deus brada do fogo e diz, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
Amém? É por isso, irmãos, que às vezes a gente precisa aprender a se comportar dentro da casa de Deus. Se comportar no altar, no santuário do Senhor. A gente vem para a casa do Senhor para glorificar e para exaltar o Senhor nosso Deus. Às vezes, ao invés de entrar dentro da casa do Senhor para cultuá-lo, a gente conversa, a gente fica lá fora, fica batendo papo, faz um montão de coisas que está fora da adoração. Se a gente for lá na frente um pouquinho, vamos encontrar o povo de Israel subindo a Jerusalém para adorar. Porque de tempo em tempo eles subiam a Jerusalém, quando ele chegava na porta do templo, eles dobravam os joelhos na porta do templo para pedir permissão a Deus para entrar no templo. Antes de entrar, eles se prostravam e oravam ao Senhor. Aí depois que eles iam entrar. A gente entra, irmão, às vezes correndo, fica lá fora batendo papo, conversando. E às vezes entra e nem consegue dobrar pelo menos o joelho para poder falar com Deus. Para agradecer a vinda na casa do Senhor e pedir a bênção de Deus para o culto. É por isso que quando Moisés disse, vou me virar para ver esse grande mistério, Deus disse, espera aí, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Por que Deus mandou que ele tirasse as sandálias dos pés? Porque nós sabemos que o povo egípcio era um povo idólatra. Em tudo quanto no Egito tinha lá uma imagem. Uma imagem. E na sandália de Moisés tinha a imagem egípcia lá. Tinha uma imagem egípcia. O nosso Deus é o Deus único, ele é soberano. Nós adoramos somente, e lembra quando Satanás disse para Jesus Cristo, olha, tudo te darei se prostrado me adorares? O que Jesus falou para Satanás? Adorar, vai-te Satanás, porque adorar só ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o povo de Deus, ele adora o Senhor. E naquela sandália tinha as fígias, né? As fingas, não sei como é que eu falo o nome direito, colado ali. E Deus disse para ele, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Aleluia. E aí ali começa um diálogo entre Deus e Moisés. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E tu vais livrar o meu povo das mãos de Faraó do Egito. Aí Moisés se levanta e fala, não, Senhor, eu não. Eu sou pesado de boca, eu não sei falar direito. E Deus disse, mas tu vais livrar o meu povo das mãos de Faraó do Egito. E Moisés começou a murmurar com Deus. Chegou ao ponto dele falar, por que, Senhor, que tu não envia aquele a quem tu tens de enviar? Por que tu não envia, Senhor, aquele a quem tu tens de enviar? Olha, Moisés estava falando agora de Jesus. Não era tempo de Jesus. Ainda não era a plenitude dos tempos. Foi quando Cristo veio. Não era a plenitude dos tempos. Então não era nem para Moisés falar aquilo. Mas ele falou. Por que tu não envia aquele a quem tu tens para enviar? E Deus se irrita com ele. E fala, olha aqui, Moisés, tu vai. Aleluia, tu vai, Moisés. Ele disse, não, Senhor. Mas e se eu for? Quem é que eu vou? O que eu vou dizer para Faraó que quem me enviou? E Deus vira para ele e fala, diga para Faraó que o eu sou vos enviou a vós outros. Fala isso para ele, ponto final. Moisés, então, já que você diz que é pesado de boca, eu vou colocar Arão como Deus para você. Você fala para Arão, e Arão vai falar ao Faraó do Egito. E assim eles fizeram e foram para libertar Israel das mãos do Faraó do Egito. É quando, aleluia, no versículo 12, o Senhor fala assim, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Por quê? Deus já havia mandado as 10 pragas, ou melhor, 9 pragas. Deus já tinha feito vários milagres. E Faraó não obedeceu. Não liberou o povo, não libertou o povo. Agora Deus vai mandar a última praga. Mas antes que ele mandar a última praga, que era a matança dos primogênitos, o Senhor fala para o povo de Israel, mata um animal, e com o sangue desse animal,
vocês vão colocar nos umbrais da porta. Vai colocar nos umbrais da porta. Porque acontecerá que quando eu passar, nós lemos aqui, quando eu passar, eu vou ver a marca do sangue. Já estava levando lá para Jesus Cristo, porque é pelo sangue de Cristo que nós somos libertos. Você pode aplaudir aí por isso, querido? Aleluia. Quando eu passar, eu vou ver a marca do sangue e não vai acontecer nada com o povo de Israel. Aqueles que é povo de Deus, nada vai acontecer, a morte não vai chegar até lá. Mas quanto a todas as casas egípcias, os primogênitos vão morrer, para que Faraó liberte o meu povo. Amém? Aí ele diz, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra dos Egípcios. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aquele dia será o dia da libertação do povo de Israel. Amém, igreja? Ele iria passar ali, iria matar todos os primogênitos do Egito, o povo de Israel estaria livre de qualquer tipo de mortandade, ia libertar Israel e o povo ia embora. E isso ficará com vocês como memória perpétua. E vocês farão sempre isso aí para lembrar do livramento que eu estou dando para vocês. Amém, igreja? Conjecturando aí. Então vamos lá. Eu quero falar com a igreja sobre o verdadeiro significado da Páscoa na palavra de Deus. Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa originou-se da palavra hebraica Pesach, que significa passagem. Páscoa, então, significa a passagem da morte para a vida. Trata-se da libertação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que trouxe salvação para todos aqueles que nele crê. Foi o que Jesus falou, lembra quando ele disse para Marta, ou melhor, para Maria, quando seu irmão Lázaro estava morto, e ele falou, vou ressuscitá-lo. E ela disse, Senhor, eu sei que tu vai ressuscitá-lo na ressurreição dos últimos dias. Ele disse, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim e vive, este não morrerá jamais, diz o Senhor. Você pode aplaudir a ele por isso, querido? Nos dias atuais, as pessoas usam ovos, chocolates, convívio familiar, todas essas coisas. E tudo isso faz parte da celebração da Páscoa, mas não explicam o seu exímio significado. A Bíblia nos dá a resposta, esclarecendo como surgiu a festa da Páscoa e a razão de nós a celebrarmos. A Bíblia ensina, a Bíblia explica, a Bíblia esclarece para nós. Amém, igreja? Ela nos dá a resposta, esclarecendo como a festa da Páscoa surgiu e a razão pela qual nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é uma comemoração que relembra a libertação da escravidão. Através disso aí é comemorado a Páscoa do Senhor, porque a gente vai entender que eles foram libertos. Amém? Essa celebração tem origem no evento do Antigo Testamento, como nós já falamos aqui, mas ela aponta, aleluia, para o seu significado mais completo através da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele realizou lá na cruz do Calvário. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Como é que começou tudo isso? Eu já expliquei. Eu já passei para os irmãos. Tudo começou há muito tempo no Egito. Na noite, a tensão era alta.
Israel estava preocupado. Israel estava na expectativa, porque uma promessa havia sido feita. Deus iria lá e iria libertar eles daquela situação. Então, naquela noite, eles estavam tudo dentro de casa. Estavam todos preocupados, ansiosos. Aleluia. Até que à meia-noite, o silêncio das famílias foi quebrado por gritos de desespero. A ordem chegou. Estava na hora de partir. Estava na hora de ir embora. Estava na hora de sair. Estava na hora da libertação. Você pode aplaudir a ele por isso mais uma vez, irmão? Como eu disse aos irmãos, os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios. Mas Deus havia prometido a libertação. A palavra de Deus diz que Deus enviou as pragas devastadoras sobre o Egito. Deus fez grandes milagres, mas o faraó não libertou o povo. Por isso Deus decidiu enviar a última praga. Aleluia. Mais terrível que todas as outras. Pois em uma só noite, o filho mais velho de cada casa no Egito iria morrer. Que dureza. Que tristeza. Então foi essa situação que foi o grito de desespero que o povo de Israel ouviu. Porque o anjo estava passando. O anjo da morte estava passando. E o anjo da morte, ele era da parte de Deus. Aleluia. E estava passando em cada casa que ele passava. O primogênito de animais, das famílias, todos iam morrendo. Até que chegou ao filho de Faraó. Amém, igreja? Amém, irmãos? Deus decidiu enviar a última praga, mais terrível que todas as outras. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa no Egito seria morto. Porém, para Israel, seria uma noite de glória. Seria uma noite de libertação. Seria uma noite de salvação. Amém, querido? Louvado seja Deus. Aleluia. O nosso Deus, para poder fazer distinção entre o povo de Deus, o seu povo e o povo egípcio, cada família israelita, como eu também já coloquei para os irmãos aqui, sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou o seu sangue à volta da porta, ou seja, nos umbrais da porta de cada casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas sem matar ninguém. Os israelitas haviam assado os cordeiros, sacrificado e fizeram pães sem fermento, porque não tinha tempo para fazer o pão levedado. Todos comeram com pressa, com tudo preparado para partir. Deus tinha avisado que precisava estar pronto. Ainda naquela noite, tinha que estar tudo pronto, tudo preparado para poder ir embora, porque o Senhor iria estar ali para livrá-lo daquele sofrimento, daquela situação em que eles viviam. O filho de Faraó também naquela noite foi morto. Ele então permitiu que Israel fosse embora. Eles saíram do Egito vitoriosos, sem uma única batalha. Esse foi o dia de julgamento para o Egito, mas, porém, de salvação para o povo de Deus. Para lembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem, porque o anjo da morte passou pelas casas dos egípcios naquela noite. O povo de Deus, pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos do povo de Israel. Aleluia. Ali a gente viu a mão de Deus agindo em favor do povo de Israel. Aqui, irmãos, está exatamente o significado da Páscoa lá no Velho Testamento. Inclusive, durante muito tempo, aleluia, a tradição da festa da Páscoa continuou viva para lembrar a libertação de Israel do Egito. A festa da Páscoa deveria ser um memorial para o povo judeu, relembrando a salvação magnífica concedida pelo Senhor a cada um deles. Mas muito mais da escravidão exterior. A Bíblia vai apontar para uma outra terrível prisão, que é a prisão do pecado, que afasta e que separa
o homem de Deus. Por isso, todos os anos, cada família deveria se apresentar diante do sacerdote e oferecer sacrifícios a Deus para perdão dos pecados. Traduzindo para os irmãos, Israel passou a celebrar a Páscoa em lembrança do livramento que Deus deu. Então eles faziam celebrando a libertação daquela escravidão na qual eles viviam. Eles faziam isso. Mas a situação era muito mais séria, era muito maior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque havia uma escravidão muito maior, como há, que é a escravidão do pecado, que leva o homem a se afastar de Deus, a virar as costas para o Senhor. Aleluia. Então, o povo, eles iam de tempo em tempo ao templo para matar um animal e oferecer aquele animal em sacrifício pelo seu pecado. Na verdade, não eram nem as pessoas, mas sim os sacerdotes, porque o homem, ele não podia se aproximar de Deus. O homem não podia falar com Deus. O homem não podia chegar até Deus por conta do pecado. Então Deus sempre separava o quem? Um sacerdote para oferecer sacrifício no lugar do povo. Então o sacerdote entrava no templo, levava um animal e o povo ficava do lado de fora para poder ouvir ou receber o perdão de Deus que o sacerdote iria trazer após ele ter sacrificado o animal. Ele sacrificava o animal, aspergia o sangue e clamava ao Senhor pelo povo. E Deus liberava o perdão e ele chegava na porta e passava para o povo que Deus havia perdoado. E havia uma festa também para eles, porque Deus perdoou o pecado deles. Era assim que eles faziam. Nesse caso, a Páscoa ela foi ressignificada ao longo da história. Das marcas de sangue nas portas, para os rituais de sacrifício no templo. Duas situações eu passo para os irmãos. Antes, era a marca nos umbrais da porta. O sangue queria livrar o povo da destruição. Amém, igreja? E depois os rituais de sacrifício nos templos, aonde o sacerdote entrava para sacrificar o animal em favor do povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, a Páscoa tem seu significado completo com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A partir do Novo Testamento, já não seria necessário sacrifícios de animais e nem sacrifícios anuais. O Filho de Deus cumpriu tudo de uma vez por todas. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Jesus Cristo, quando subiu no madeiro, ele estava se posicionando como um sacerdote e a novilha e a ovelha. E ele se entregou, ele se doou. Ele derramou o seu próprio sangue. Então todo aquele ritual do passado passou. Aquilo já não existe mais. Jesus Cristo cumpriu todo o papel com o seu sacrifício. Observa que lá eles precisavam de um sacerdote para oferecer. Jesus é esse sacerdote. Lá precisava de um animal para ser morto. Jesus foi esse animal que foi morto. E o seu sangue foi derramado até a última gota para a purificação dos nossos pecados, irmãos, e nos livrar, aleluia, da condenação do pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus, o pecado tira o homem da presença de Deus, mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aleluia, foi ali que ele realizou, aleluia, o nosso retorno aos braços do Pai, a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Enquanto as pessoas hoje querem celebrar a Páscoa, oferecendo ovo de Páscoa, oferecendo presente ou coisa dessa natureza, o nosso Deus, ele ofereceu o seu único filho para que você não tenha que padecer, para que você não tenha que morrer. Você pode aplaudir a ele por isso, querido? Irmãos, e foi exatamente na celebração da festa da Páscoa que mais tarde Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício pelos pecados de todos. E aqueles que acreditam nas suas palavras podem receber o perdão que ele concede de forma gratuita. Gratuita. Aleluia. Muitos profetas do Antigo Testamento anunciaram a chegada do Messias. Quantos profetas profetizaram a chegada do Messias? Quantos profetas
profetizaram que Jesus iria vir. O próprio Moisés foi um desses. Por que tu não envia aquele a quem tu tens para enviar? Ah, falando de quem? De Jesus. Se voltarmos mais um pouquinho lá atrás, quando o Senhor vai visitar Adão e Eva e diz para ele, por que vocês pecaram? E Adão vai dizer, é a mulher que tu me deste. E a mulher, que tu fez isso, Eva? Porque a serpente me enganou e eu comi. Olha só. Então Deus começa a dar o castigo para eles. Vai trabalhar, vai comer do suor do teu rosto. E você terá filhos com dores. Deus fala para a mulher. E para a serpente, ele vai dizer, você vai se arrastar todos os dias da sua vida sobre o seu ventre. E colocar inimizade entre ti e a mulher. Entre o seu descendente, entre o teu descendente e o seu descendente. Você lhe ferirá o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Estava se falando de Jesus. Se você for para José é um típico de Cristo no Velho Testamento. Se você for para o livro para Juízes, você vai encontrar ali Gideão conversando com o próprio Cristo. O anjo do Senhor apareceu a eles. Se você for para o Salmo, no Salmo 122, você vai ver que a expressão toda voltada para Jesus. Estou falando lá no Velho Testamento. Se você for para os profetas, aí Isaías 53, como falou a respeito de Cristo. Isaías falou a respeito de Jesus. Joel falou a respeito de Jesus. Zacarias falou a respeito de Jesus. Quantas profecias foram dadas a respeito da chegada do Messias, a chegada do Salvador no mundo? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29 fala sobre isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia. Todas as imagens anteriores apontam para essa obra salvadora de Deus. Através do Senhor Jesus. O sangue derramado, o Cordeiro, a morte, a vida e a ressurreição. Amém? Hoje Jesus está vivo e ele está à destra de Deus e intercede por nós. Irmãos, todos nós fomos escravizados pelo pecado. Todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer o julgamento sobre o mundo, mas ele nos ofereceu um escape, Jesus. O julgamento virá, assim como veio para os egípcios, mas Israel foi livre. Deus libertou Israel naquela situação, mas o julgamento chegou para o povo hebreu, o povo egípcio. Assim como virá o julgamento também sobre o povo, sobre a terra. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Aleluia. Que nos últimos dias nós iríamos enfrentar situações terríveis. Homens, pais contra filho, filho contra pai, nação contra nação, guerra, rumores de guerra. Aleluia. O Senhor fala que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja e vai derramar o juízo sobre a terra. Há uma promessa de Deus por conta disso, mas a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3, vai falar disso aí muito claro para nós. Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Porque do mesmo jeito que Jesus foi, ele vai voltar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, igreja? E nós, o que estivermos vivos, seremos transformados, seremos ressuscitados, seremos transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então, irmãos, dá uma promessa. Jesus falou assim, olha, não ficará pedra sobre esta terra que não seja derrubada. Isso vai ser destruído, vai acabar. Mas a igreja do Senhor, não. Ela vai permanecer para toda a eternidade. Amém, igreja? No livro de Apocalipse, no capítulo 22:8, se não me foge aqui a memória, o capítulo 22:8, ele fala assim, quanto aos tímidos, quanto aos mentirosos, quanto aos homossexuais, quanto aos incrédulos, quanto aos afeminados, todos eles, a parte deles é no lado que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém, igreja? Então vai vir. Mas a igreja não, irmãos. Olha como é que nós somos especiais para Deus. Lá era o Israel de Deus, lá
Nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus. Assim como Deus livrou Israel daquela matança, daquela escravidão no qual eles viviam, Deus também vai nos livrar da condenação futura que virá sobre a face desta terra. É promessa dele, vai vir. Não é um conto de fada, não é uma historinha para boi dormir, é uma realidade, é para quem crê, é palavra de Deus e eu creio nela. Ele falou que vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar o seu filho. Ele disse assim, olha, eu vou para o Pai vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E se eu for e voltar, vou levar-vos para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É promessa do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, isso aqui, vai se acabar. Vai ficar tudo para o anticristo. Amém, igreja? Cadeira, som, parede, vai ficar tudo para o anticristo aí, porque a igreja vai ser arrebatada. No livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim, ainda o império da injustiça não opera. Aleluia. Até que aquele que impede do meio seja tirado. Aleluia. E vai ser tirado. Quem é? Que impede a ação total de Satanás nessa terra. É você, querido, que é a igreja do Senhor. É você que impede a ação total de Satanás. Não estamos vivendo, irmãos, a grande tribulação. Estamos vivendo princípio de dores. E se a coisa não está pior, é porque o Espírito Santo ele está aqui. E a igreja também. Assim que a igreja for arrebatada, aleluia, o Espírito Santo vai embora. Porque Jesus disse assim, irmãos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Consolador, que vai ficar convosco todos os dias, até a consumação do século. Na consumação, irmãos, a igreja sobe, o Espírito também. E quem ficar aqui, irmãos, para a grande tribulação, vai ter que se converter a Cristo seco. Sem a unção do Espírito. Porque hoje, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Mas no período da grande tribulação, não vai ter isso. Não vai ter isso, porque ele não vai estar aqui. É a palavra de Deus que nos ensina. Israel estava escravizado. Deus vai enviar uma praga pior do que as outras que ele havia enviado. Olha o que ele falou, irmãos. Todos os primogênitos nas casas do Egito, todos vão morrer. Todos. De antemão, a gente vai entender que se é em todas as casas, até na casa do povo de Israel também. Mas aí Deus vai enviar uma providência e vai orientar, como está orientando você nesta noite. Mata o animal e coloca o sangue nos umbrais da porta. Coloca o sangue nos umbrais da porta. Aleluia. Porque quando eu passar, eu vou ver o sangue. É o sangue do meu filho, Jesus Cristo. E nós somos selados pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos. Amém, igreja? E quando eu ver o sangue, não vai acontecer mal algum. E nem a morte chegará até vocês. É a palavra de Deus para nós, irmãos. Aleluia! Escute. É para os filhos de Deus. É para os salvos. É para os santos. É para os separados. Pastor, isso é discriminação e os outros não são filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11, ele fala com todas as clarezas. Jesus disse, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberem, eu vos dou o poder de serem feitos filhos de Deus. No livro de Gálatas fala que nós somos filhos, aleluia, por adoção. E sendo filho por adoção, nos tornamos filhos legítimos, porque nós não temos um testamento só para dizer que somos filhos de Deus. Nós temos 2 testamentos, que é o Velho e o Novo Testamento. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Aleluia. Aleluia. Todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos
Deus prometeu trazer o julgamento sobre o mundo, mas ele nos ofereceu um escape, Jesus Cristo. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar suas famílias. Oh, glória a Deus! Deus sacrificou o seu próprio filho para salvar você e a sua família também. Lá em Atos capítulo 16, no versículo 32, a gente vai encontrar lá: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus, amém, irmão? Aleluia. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, aleluia. Agora, quem crer em Jesus como teu Salvador está livre da condenação. O escape que Deus encontrou, aleluia, para poder salvar Israel daquela situação foi Moisés. Moisés foi lá e libertou. O escape que Deus encontrou para nos salvar foi o seu próprio filho, que veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, e nós temos agora a eternidade. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama. Todo aquele que ama Jesus Cristo é marcado pelo sangue de Cristo. É marcado pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Ele liberta da escravidão do pecado e dá uma nova vida para essa pessoa. Agora, todos podemos fazer parte do povo de Deus e viver em liberdade. Todos. Se você ainda não teve encontro com Cristo, se você ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, você é escravo do pecado. Mas se você, aleluia, hoje tomar a sua decisão para o lado de Cristo, você também vai ser liberto pelo poder de Cristo. É por isso que continuamos, irmãos, a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente lá do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação que nós conquistamos através de Jesus Cristo. Amém? Esse é o real significado. Esse é o real sentido da Páscoa para todos nós. Que possamos compreender isso, irmãos, entender isso e fazer arder no nosso coração cada dia mais o amor pelo nosso Senhor, o amor pelo Senhor Jesus Cristo, amá-lo, adorá-lo, prostrar-se diante dele, porque você estava caminhando a passos largos para o inferno, mas Jesus Cristo, aleluia, ele se manifestou, entrou na tua vida e agora você caminha em direção à eternidade, degrau a degrau, você está subindo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Teremos lutas aqui, muitas, aleluia, dificuldades um montão, problema você nem imagina, mas pode ter certeza, há um Deus que cuida de você, há um Deus que muda a tua história, há um Deus que te abençoa, há um Deus que fala contigo como está falando no dia, nessa noite, como está tratando com você nessa noite. Talvez você não sabia nem o significado real da Páscoa. O que é isso? O que significa isto? Porque muitos de nós, irmãos, estamos na casa do Senhor, mas não temos o carinho e a paciência de parar para ler, para estudar, para compreender as Escrituras Sagradas, porque a palavra nos ensina, irmãos, que nós temos que examiná-la, porque nela contém a vida eterna. Examinar as Escrituras. Então, irmão, muitos que estão em nosso meio não têm esse conhecimento, mas Deus está tratando com você, está falando com você de uma maneira muito sutil, muito especial, para que você entenda. Páscoa, da forma como é comemorado aí, está muito fora da realidade. A verdadeira Páscoa nós comemoramos adorando ao Senhor e entendendo que agora eu sou livre. Eu sou livre. Levanta as mãos para o alto e diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Aleluia. Você não está no cativeiro. Você não está mais preso. Você não está mais amarrado. Você é livre.